Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos esperando. Annelise, bem-vinda. Muito bem-vindo. Vamos dar um ok aí. Boa noite. Coloquem aí de onde que vocês são, né? De qual cidade. Eu estou falando de Belo Horizonte. Vamos aguardando, ó, as pessoas entrando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nesse cenário que estamos vivendo, com Covid-19, onde que as empresas estão tendo um aperto muito grande. Então, o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre decisões financeiras duras pela frente. Como proteger o caixa da empresa e sobreviver a esse cenário do Covid 2019. Então, estão entrando mais pessoas. Então, enquanto isso, queria me apresentar. Meu nome é Luiz Henrique Barbosa, eu sou diretor executivo da Jazer. A Jazer é uma empresa de treinamento e consultoria em gestão, cultura e liderança. Estamos há mais de 20 anos aí de experiência no mercado, tanto na parte de reestruturação financeira, na parte de desenvolvimento de lideranças, de desenvolvimento de pessoas. Só que hoje, especificamente, o nosso assunto vai ser justamente de como que vocês vão proteger o caixa da empresa para poder sobreviver ou minimizar os impactos do Covid 2019. Olha, César, tudo bem? Tamires, Joyce, vamos entrando, é um prazer estar aqui falando com vocês. E aí, porque eu queria falar um pouquinho, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque as empresas são a base de uma sociedade próspera. E a gente está vendo isso aí. O que acontece? Com as empresas tendo problemas, o desemprego aumenta, consequentemente o desemprego aumentando, as pessoas ficam com menos recurso, consequentemente levam uma vida pior. Peter Drucker falava lá atrás, que não são os recursos naturais que serão o celeiro do mundo, mas sim a capacidade de gestão das suas empresas. E sabendo que as empresas é a base de uma sociedade próspera, e quem constrói as empresas? Qual que é esse assunto que nós vamos falar de finanças com pessoas? Quem constrói as empresas são os times. E quem constrói os times são as pessoas. Então, por isso que eu estou aqui, para poder trazer um pouco mais de conhecimento de gestão financeira para todos vocês, que são as bases de times. E os times são as bases das empresas. E no Brasil, infelizmente, o conhecimento de finanças ainda não é muito forte. E por isso, acredito que muitas empresas, infelizmente, não sobreviverão ao impacto do Covid. Só que a gente tem como minimizar isso, e é possível perfeitamente, dentro de determinadas condições, minimizar esses impactos. Agora, para isso, para poder trazer um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo e nivelarmos, para quem sabe menos de finanças, a gente dá uma nivelada. Para quem já sabe mais um pouquinho, eu peço um pouco de paciência. Mas eu queria começar a diferenciar para vocês qual que é a diferença entre lucro da empresa e caixa. Por que eu quero falar isso? Porque muitas empresas lucrativas quebram. É isso mesmo. Muitas empresas lucrativas quebram. E ao mesmo tempo, muitas empresas que estão operando no prejuízo podem demorar muito tempo para poder quebrar. E isso acontece por quê? Porque a gente tem dois conceitos mas muito importantes em finanças, que é a base do que nós vamos falar hoje.
o lucro, que quer dizer a relação das atividades que a gente tem no dia das empresas, de compra e venda, independente de quando que vamos pagar aquela matéria-prima, né, ou mercadoria que nós estamos comprando, e de quando que nós vamos receber o produto ou serviços que a gente está vendendo. Então o lucro quer dizer a diferença entre a venda feita naquele período e o custo das mercadorias vendidas naquele período, assim como todas as demais despesas da empresa, aluguel, né, mão de obra, tudo isso. Então vamos supor, eu compro uma mercadoria a R$5 e vendo essa mercadoria a R$10. E vamos supor que eu vendo R$1.000 por mês. Então eu tenho uma receita de R$1.000 e um custo dessa mercadoria de R$500. Então eu posso deduzir que o meu lucro seria, de forma simplista, porque tem as outras despesas, de R$500. Só que tem um problema aí. Essa venda que eu fiz de R$1.000 e esse custo, eu não sei quando que eu vou pagar. Se eu vender com 90 dias de prazo esses meus R$1.000 e ao mesmo tempo esses R$500 eu tiver que pagar o fornecedor com 15 dias... esses R$500 de lucro que eu tenho naquele mês não vão ser suficientes para poder eu pagar, porque eu tenho que pagar meu fornecedor os R$500 com 15 dias. E eu vou receber a minha venda daqui 90 dias. Eu vou estar com o meu segundo conceito estourado, que é o conceito de quê? De caixa. Pessoal, vocês podem ir fazendo pergunta, ainda tem bastante gente entrando, podem ficar à vontade para poder perguntar, que eu vou respondendo. Eu já estou olhando aqui possíveis perguntas e no final eu vou deixar um e-book que vai esclarecer esse assunto aqui que nós estamos batendo hoje. Bom, então falamos de dois conceitos: lucro, que quer dizer a venda e a compra, independente de quando vamos receber ou pagar, e o caixa, que quer dizer efetivamente quando que a gente paga e quando a gente recebe esse dinheiro. E aí, é o que acontece hoje. Com a receita cessando, né, reduzindo drasticamente por causa do Covid, é muito provável que a maioria das empresas comecem a operar com prejuízo, porque não tem receita suficiente e os gastos continuam lá. E aí, mas qual que é o primeiro passo? Como que a gente pode minimizar isso? É proteger o caixa das empresas. Então, se a gente tiver um caixa, né, com algum recurso, pelo menos saudável de dinheiro em caixa, e se esse caixa for suficiente para esperar 15 dias, 30 dias, 45 dias, para a gente ver se essa crise passa e quando que vai passar, é possível sim que a gente saia lá na frente menos machucado e que as empresas sobrevivam, porque a empresa é a base próspera da sociedade. E eu queria falar um pouquinho disso, né, que é importante vocês, nesse momento, proteger o caixa das empresas. E para isso, vocês precisam saber exatamente quando que é o caixa, né, que é o dinheiro disponível, né, tudo que você tem aplicado, quando que é o caixa hoje, quando vai estar o caixa daqui a 15 dias, quando que vai estar o caixa de vocês daqui 30 dias, 45 dias, para quê? Porque se o caixa zerar, aí é o grande problema e aí começa o ciclo destrutivo das empresas e é possível que elas possam não sobreviver. Um estudo nos Estados Unidos mostrou que as empresas, se cessarem o caixa hoje, em torno de 27 dias elas conseguem ainda segurar esse caixa para poder não quebrarem. Só que esses 27 dias, para muitas pessoas, não são suficientes, né? Para muitas empresas não são suficientes. E no Brasil, isso é pior. Então, nesse momento de crise, qual que é o papel de vocês? De gestores, de times, de colaboradores, de líderes? É adiar o máximo possível o problema do caixa da empresa de vocês. Porque o que quebra a empresa é o caixa. Isso acontece conosco. Se a gente não tem dinheiro no banco para poder comprar comida, para poder comprar, para nos mantermos, mesmo que a gente tenha muito dinheiro a receber lá na frente, isso não vai adiantar nada. Então,
Primeiro grande ponto, né? Eu gostaria até que vocês registrassem com muito carinho. Protejam o caixa da empresa de vocês. E como que faz isso? Então eu vou falar aqui 3 grandes alavancas necessárias para protegerem o caixa de vocês e como que vocês vão fazer isso. Né? Repito, no final eu vou deixar um link com o e-book para vocês, né? E aí para poder vocês detalharem, né? Estou vendo aqui o que as pessoas estão deixando de recado, mas detalharem o que eu estou falando aqui. Então, para proteger o caixa, a primeira grande atividade são as atividades operacionais, que é o dia a dia da empresa. É a compra, é a venda, é o pagamento, o recebimento, a inadimplência, a cobrança. Então essas atividades operacionais ajudam a vocês gerarem caixa ou também a consumirem caixa. Então as empresas que estão no prejuízo, consequentemente, estão consumindo caixa. E para essas atividades operacionais, eu tenho 6 grandes itens que eu vou falar para poder vocês fazerem. Se vocês quiserem anotar, perguntar aqui, fiquem à vontade. Se vocês tiverem dúvida, né, podem entrar em contato comigo, vai ter meu e-mail, vai ter tudo aí bonitinho. Mas então, o primeiro grande item das despesas, das atividades operacionais para proteger o caixa é aumentar o prazo médio de pagamento. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão identificar os principais pagamentos que as empresas de vocês estão fazendo, né, aqueles mais relevantes, e comecem a negociar de forma honesta, transparente e clara um alongamento desses prazos. Verifiquem bancos, quanto de endividamento que tem em banco, como que são esses prazos, se esses prazos estão muito curtos, para 6 meses, 5 meses, alonguem esses prazos para 24 meses ou mais, o máximo possível. E também negociem carência. Negociem carência de 3 meses, 6 meses, para poder começar a retomar o pagamento desses empréstimos bancários. Isso vai ajudar a proteger o caixa de vocês. Ainda dentro da alavanca, prazo médio de pagamento de alongando, vejam os principais fornecedores e negociem um adiamento desses pagamentos. Negociem os aluguéis, negociem as matérias-primas, de forma transparente, porque todos vão estar negociando, e aí entram as habilidades de negociação. Então, alonguem o máximo possível o prazo de vocês. Tá? Isso daí, e registrem, não deixem de registrar, porque mais do que negociar, preciso ter clareza desses números para poder, depois eu vou falar um pouquinho de como que isso vai impactar no caixa. Esse é o primeiro item da atividade operacional. O segundo item é com relação ao prazo médio de recebimento. Negociem a redução dos prazos médios de recebimento. Todo mundo pode estar me falando: Luiz Henrique, você está louco? Nessa crise, como que eu vou reduzir esse prazo médio de recebimento? Concordo com vocês, né? Mas sentem com os clientes, melhorem os relacionamentos, gerenciem a inadimplência de perto. Porque se não gerenciar essa inadimplência de perto, a tendência é estourar essa inadimplência e o caixa de vocês vão ficar muito mais desprotegido. Então, protejam e tentem o máximo reduzir esse prazo médio de recebimento. Então, esse é o segundo item. Terceiro item, estoques. O volume de estoques. Avaliem claramente. É isso aí, Costa, Naraci, os bancos já estão adiando pagamentos de empréstimo. Perfeito, já estão fazendo isso, né? Então isso é muito importante que vocês façam. Retomando aqui, o terceiro ponto é reduzir o volume de estoques. Então, reveja dentro da empresa de vocês o volume de estoques. Veja aqueles estoques que estão parados há mais tempo, né, que não giram. Deem uma reduzida no nível de estoque. Se necessário, façam descontos com responsabilidade, né, para poder queimar, porque você vendendo o estoque é uma forma de fazer caixa. Tá? Então é uma forma de fazer caixa. Minimizem os estoques de vocês. Isso, né, como estão falando assim, com planejamento, com consciência e com números na mão. Né? Não dá para poder... finanças, elas direcionam todos os negócios. Todas as decisões que vocês possam tomar agora
né, vão influenciar de alguma forma a saúde econômica e financeira da empresa de vocês. Então, por isso a relevância de ter efetivamente esse controle das finanças. Então, reduzam os estoques. Foi a terceira dica nas atividades operacionais. Quarta dica, e como dever de casa: receita. Estabeleça contato próximo com seus clientes. Né? Conversem com eles, vejam como estão os negócios deles, identifique a possibilidade de perda de receita, né? Muitos perderam muitas receitas, outras não perderam totalmente as receitas. É isso aí, César, negociação é habilidade fundamental, né? Então, negociem essas receitas de vocês, verifiquem a possibilidade de usar canais digitais para minimizar o impacto nessas receitas. Façam de tudo para minimizar o impacto nas receitas. É possível reverter? Não, porque é um cenário externo, né? Mas é possível minimizar esse impacto e requer muita dedicação de todos os empreendedores, líderes e todos os colaboradores, porque está na hora de unirmos juntos em torno daquele propósito da empresa e agora arregaçar as mangas e realmente partir para fazer esse ponto. Então, esse foi o quarto ponto, a receita. E o quinto e sexto ponto são as coisas mais difíceis que devem ser feitas. É adequar a estrutura de custos e despesas da empresa ao cenário atual. As empresas não conseguem sobreviver por muito tempo se o prejuízo for muito constante. Então, são decisões duras, não é? Negociem com os colaboradores, vejam se entra algum incentivo do governo, não é, para poder vocês aproveitarem isso, ou mesmo, muitas das vezes, infelizmente, é necessário fazer uma redução de quadro. É muito sofrido, mas se não fizer isso, é muito provável que a empresa não sobreviva. E aí, ao invés de algumas pessoas, talvez todas as pessoas não tenham mais emprego. Por isso que é tão importante a prosperidade das nossas empresas, né? Então, deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Fluxo de caixa e indicadores manterão a alma e o crescimento da empresa em médio e longo prazo. É isso aí, Paulo Silveira. É isso aí. Perfeito. Bom, então, com relação às atividades operacionais, é isso, gente. Meçam e adiem os prazos médios de pagamento. Negociem e gerenciem a inadimplência de um prazo médio de recebimento. Gerenciem e reduzam ao mínimo possível, sem ter ruptura, o volume de estoque de vocês. Não deixem perder receita à toa. Gerenciem de perto e utilizem muito os canais digitais e reinventem o negócio. Façam agora para uma reinvenção do negócio de vocês, porque daqui para o futuro não vai voltar mais o que era antes. É algo inimaginável que está acontecendo e é a hora de reinventarmos, de juntarmos as mãos e termos um propósito muito maior do que simplesmente lucro, né? É a prosperidade e um novo nível de consciência das empresas. E paralelamente também adequem mesmo a muito custo e tomem essas decisões. Reduzam custos e despesas ao máximo, ao nível de sobrevivência. E com isso, nas atividades operacionais, vocês vão proteger um pouco mais e alongar o caixa da empresa de vocês. E, consequentemente, dar o tempo de ver como que vai ficar o cenário do Covid. Mas, além dessas atividades operacionais, a gente tem outra atividade que impacta no caixa. A segunda grande atividade, que são as atividades de financiamento. Então, quem de vocês estão com empréstimos bancários, além de alongar, tentem renegociar dentro das possibilidades as taxas de juros, porque os juros, principalmente no Brasil, corroem o negócio, né? Não há prosperidade se a gente deixar esses juros explodirem e impactar diretamente os negócios de vocês, ok? E, em outro ponto, se necessário, e muito necessário, de forma muito consciente, peguem empréstimos, mas negociem juros
e saibam exatamente o nível de empréstimos para vocês para sobreviver a um cenário de 30, 40, 60 dias. Por isso que mais importante do que só essas decisões é monitorar diariamente o cenário, porque é inimaginável como uma coisa muda do dia para a noite. Então, sim, pensem em contratação de empréstimos, negociem esses empréstimos, mas não peguem empréstimos sem adequar a estrutura da empresa, porque senão lá na frente simplesmente vai cavar um buraco muito maior. Ok? Então essa é a segunda atividade importante na proteção do caixa. Existe um simulador no e-book que vai ser deixado no link no final. Vocês vão possibilitar isso. Se tiverem interesse, podem pedir. A gente vai disponibilizar esse simulador para vocês. A gente está aqui realmente para ajudar vocês, empreendedores, líderes, colaboradores, a enfrentarem esse momento e trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. Bom, então, falando isso, vamos para a terceira grande atividade que impacta o caixa de vocês. São as atividades de investimento. Então, investimentos em aquisição de máquinas, não é? Abertura de novas lojas, não é? Expansão da empresa. Revisem, né, os investimentos que serão feitos, porque o investimento vai gastar dinheiro, e gastar dinheiro é reduzir o caixa da empresa. Invistam somente naquilo que possam trazer receita imediata. Tudo aquilo que for construção para esse momento de médio e longo prazo, repensem. Não que não precisa analisar, mas repensem, porque a energia vai ter que estar muito forte agora no curto prazo. Ok? Então, a gente falou de 3 grandes atividades necessárias para proteger o caixa da empresa de vocês. Atividades operacionais com prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, estoques, receita, custos e despesas. A segunda atividade, atividade de financiamento com os pagamentos de empréstimos, alongar e renegociar as taxas e a contratação de empréstimos. E a terceira grande atividade são as atividades de investimento. Tá? Revisem essas atividades de investimento. Agora, após fazerem essas projeções todas do que é necessário fazer, para proteger o caixa da empresa de vocês, que talvez, o caixa nesse meu cenário, eu sobreviveria mais 30 dias. Com essas negociações, eu posso sobreviver mais 60 dias, 70 dias. Então, é começar a negociar. Porque mais do que fazer um belo planejamento, é mão na massa. Não é? É execução. É isso que temos que priorizar. Execução. E a execução não dá, muitas das vezes, para poder fazer. Ivonete, eu vou passar, no final vai ter aí para você o link. Tá certo? E com o e-book. Então, voltando, a execução é fundamental, mas uma execução inteligente. O que é uma execução inteligente? É prioridades. Não deixem agora passar um camundongo, cercar um camundongo e deixar passar um elefante. Isso não adianta. Então, é prioridade. E prioridade é uma coisa que vai ser sempre relevante. Ao longo desses 23 para 24 anos como consultor, uma das coisas mais difíceis a serem realizadas é as pessoas saberem estabelecer prioridades. Né? Elas confundem aquilo que não é relevante com o que é relevante e viram uma bagunça, não é? O dia a dia, a produtividade das pessoas. Então vocês vão ter que ter muito foco e muita prioridade para tomar todas essas ações. E montem um time multidisciplinar que façam reuniões diárias de caixa. E tudo que vocês negociarem, alimentem esse simulador, essa planilha do Excel ou esse sistema, porque é isso que vai propiciar a vocês alongar o caixa. E ao alongar o caixa para que a empresa sobreviva mais tempo, temos muito mais tempo de verificar qual vai ser o cenário do Covid e como que nós podemos reinventar para voltar à receita aos poucos, só que agora com um outro nível
de consciência, né? Eu acredito, como tendência, que as empresas nunca mais voltarão a ser como antes. O nível de consciência vai ser muito, mas muito maior. O nível de consciência traçado junto com a transformação digital, em que as pessoas serão e são o foco de tudo. Porque tudo é feito para quê? Para que as pessoas melhorem as suas condições de vida, né? Melhorem a sua função, né? A sua atividade útil nesse mundo. Porque não é só o lucro, né, das empresas que vale. O lucro é importante, muito importante, para manter a máquina rodando. Só que muito mais do que isso são as pessoas. E a inteligência artificial é para poder continuar investindo nas pessoas. É gente, porque nós somos pessoas que formamos os times das empresas. E esses times que vão construir as empresas. E é nesse momento que precisamos reconstruir nós mesmos e as empresas em um outro patamar de consciência. Um patamar de consciência muito mais colaborativo, em que a gente, construindo empresas prósperas, ajudemos a reduzir essa desigualdade social e que todos nós tenhamos uma vida mais digna, mais próspera, mais colaborativa e que a gente possa juntos, né, enfrentar todos os desafios, mas enfrentar esses desafios de forma consciente, no novo patamar de consciência. Tá certo? Eu queria verificar se alguém tem perguntas, podem ficar à vontade. Eu já estou vendo aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta para poder ser respondida antes da gente terminar. A Marta está falando, rever o plano estratégico, importantíssimo. A revisão do plano estratégico é fundamental, de revisar o posicionamento, da forma de entregar valor para os clientes e, aliado ao plano estratégico, um plano econômico e financeiro que vai dar sustentação à execução desse plano estratégico. Esses dois pontos são fundamentais e pilares fundamentais para poder avançar. Não adianta um excelente e exímio planejamento estratégico se as finanças não suportarem essa execução, ou mesmo se não tivermos braço para executar essa estratégia. Mas perfeito, é isso, é rever o plano estratégico, benefícios do governo que vocês precisam, né, e possam ter, conhecimento multidisciplinar com todas as pessoas juntas, e aí fluxo de caixa e indicadores. Então, pessoal, resumindo, eu gostaria, né, de falar sem mimos, sem nada, mas que vocês, primeira coisa, protejam o caixa das empresas de vocês e façam o dever de casa econômico para reverter aos poucos o prejuízo que as empresas possam ter e se tornarem novamente lucrativas. Né? E que não deixem, façam de tudo para que as empresas de vocês prosperem e saiam dessa crise mais fortes. E muito mais do que mais fortes. Saiam com um novo nível de consciência. Ok? Então, para terminar, gente, eu queria que vocês lembrassem que, para não esquecer, que esse vídeo dessa live, ele vai ficar disponível no Facebook, no LinkedIn e no YouTube da ABRH Brasil. Você também vai poder assistir pela nossa plataforma da ABRH Digital, né, que está com acesso liberado até o dia 30 de abril. Fique atento às nossas publicações para poder saber como acessar, né, como que vai acontecer todos esses acessos. E seguindo a nossa websérie, né, segunda-feira, às 18 horas, teremos a Vic Bloch falando sobre o quê? Sobre os desafios de trabalhar o coaching à distância. Não perca aqui no Insta, né? Obrigado a todos vocês. O link provavelmente vai ser colocado aí agora do e-book, não é? Muito obrigado por estar